crianças, tudo bem? Você já viu o vídeo que falava do panorama geral das revoltas na República Oligárquica? Você já viu o vídeo da maior revolta rural, que é a revolta de Canudos? E você já assistiu o vídeo da maior revolta urbana, que foi a revolta da vacina? Mas ainda tem 3 revoltas que são bem importantes para você entender esse período. Em especial, esse ano, essa revolta da Chibata, ela vai completar aniversário redondo. Então ela acaba ganhando uma importância ainda maior. Bora lá ver? Quando a gente fala da revolta da Chibata, nós estamos falando de novo de um projeto, de um problema muito maior do que simplesmente a Chibata, tá? Todas essas revoltas, principalmente a vacina, a Chibata, elas têm um elemento que acaba sendo o estopim, que acaba sendo o elemento visível. Mas todas elas fazem parte de um problema muito maior, que é aquilo que discutimos no vídeo que abriu essa sequência de vídeos, explicando o contexto das contradições da modernização, das contradições do progresso e da exclusão social, da marginalização decorrente. Com o caso da revolta da Chibata, isso não é diferente. E principalmente, a revolta da Chibata, ela está relacionada também com uma questão que, apesar de já ter alguns anos de distanciamento, ainda não foi resolvida. A revolta da Chibata, ela conversa diretamente com a Lei Áurea. Professor, mas a Lei Áurea foi lá do final do Império, como agora na República. Calma, quer ver o problema? Quando a gente fala de revolta da Chibata, nós estamos falando de uma revolta que teve como grande palco a Marinha do Brasil. A Marinha. Cuidado, porque durante a República da Espada, eu te falei de 2 revoltas da Armada. A primeira revolta da Armada e a segunda revolta da Armada, que também passavam pela Marinha. Só que as revoltas da Armada, elas eram das altas patentes da Marinha. As revoltas da Armada foram até, de certa forma, um projeto de poder do Custódio de Melo, que era o chefe da Marinha. Agora, nós estamos falando de uma revolta de marinheiros de baixíssimas patentes, pessoas que cuidam do dia a dia desses navios. E aqui vem a relação com a Lei Áurea. Essa marinha, ela é formada principalmente por marinheiros negros. Esses marinheiros negros são, em muitos casos, para não dizer quase todos, ex-escravos. Certo? A Lei Áurea é de 1888. Nós estamos falando de 1910. Nós estamos falando de 1910. Nós estamos falando de 22 anos após... Nossa, eu acho que... Não, isso aí. 22 anos após a Lei Áurea. Certo? Resultado. Nós estamos falando de pessoas que passaram pela Lei Áurea, ou direta ou indiretamente. Ou é o próprio escravo que foi liberto, ou é o filho do escravo que foi liberto. Só que a Lei Áurea, e nós discutimos isso no final do Segundo Reinado, a Lei Áurea ela não foi acompanhada de nenhum projeto de inclusão social. A Lei Áurea não foi acompanhada de nenhuma tentativa de melhorar a vida desse liberto. E muitos deles tiveram como única solução a Marinha. A Marinha que, de certa forma, acolheu esses ex-escravos, até por conta do envolvimento do Exército na campanha abolicionista. Lembrando que a Marinha, na verdade, é um braço do Exército. Sim? Só que as condições de trabalho desses marinheiros eram condições bastante precárias. A Marinha se notabilizava por apresentar baixíssimos salários. Certo? Isso quando muitas vezes não acontecia do salário sequer ser pago. Eram baixíssimos salários quando eram pagos. Os atrasos eram constantes. Certo? Assim como as péssimas condições de trabalho. Péssimas condições de trabalho. Sim? E aí,
tem a ver também com o fato de serem ex-escravos. Na concepção da época, eles não mereciam muito mais do que isso. Eles deveriam agradecer, porque já estão recebendo um salário mesmo. O que eles reclamam? O que eles tanto querem? Olha como você ainda tem a permanência da mentalidade escravocrata pós-abolição. Olha como você ainda tem a mentalidade escravista com os ex-escravos. Olha como a Lei Áurea, além de não incluí-los na sociedade, ainda não conseguiu romper com a mentalidade de dominação de em cima desses negros. E um dos elementos que marcava isso era a prática de castigos físicos. E aí o nome chibata, tá? A chibata é um chicote. A chibata era um mecanismo de violência. A chibata era um mecanismo de abuso. A chibata era o objeto com o qual os marinheiros eles eram chicoteados. Acontece que esse cenário todo também tem a ver com a modernização excludente da qual nós falamos no início dessa sequência de vídeos. Porque essa condição de marginalização, essa condição de exclusão, essa condição de maus tratos foi acompanhada da troca da frota dos navios. O Brasil trocou toda a frota de navios, ou seja, modernizou toda a troca, aliás, modernizou toda a frota de navios, por navios novos, por navios maiores, por navios mais modernos, certo? Então aqui tem um processo de modernização da frota. E ao mesmo tempo houve o aumento dos salários dos oficiais. E esse foi um ponto que pegou muito mal. Aumento de salário dos oficiais. Ou seja, os marinheiros mais simples continuavam nessas condições. Os marinheiros mais simples sequer recebiam os salários atrasados. E o governo dizia que não tinha dinheiro. Enquanto isso, modernizava a frota de navios e aumentava o salário dos oficiais. Repare que aqui, mais uma vez, aparece a modernização excludente. Eu estou modernizando para uns e não estou modernizando para todos. A modernidade não chegou da mesma forma para todos. A modernidade, ela ficou restrita às elites, certo? As pessoas mais simples não tinham nenhum tipo de vantagem nesse momento. Sim? E o estopim da revolta vai se dar em 1910. 1910 vai se dar a revolta dos marinheiros. Certo? Quando a gente fala dessa revolta, existe um estopim, que é o que vai fazer a relação com o nome. Qual é o estopim? O estopim foi a morte de um marinheiro após receber 200 chibatadas. Então, a morte de marinheiro recebendo chibatadas. Certo? E aí vem o nome Revolta da Chibata. O estopim é a morte desse marinheiro que tinha cometido algum tipo de sublevação e recebeu 200 chibatadas, sendo chicoteado literalmente até a morte. Começa então um movimento que basicamente defende três coisas. Qual era a pauta da revolta dos marinheiros? Essa revolta, ela defende três coisas. Defende o pagamento de salários, quando eu falo salários melhores, não é só que o salário seja melhor, mas simplesmente que seja pago, tá? Defende melhores condições de trabalho,
defende o fim dos castigos físicos. Como se dá essa revolta? Um grupo de marinheiros consegue tomar o mais moderno dos navios brasileiros, o encoraçado Minas Gerais, que era uma das novidades, a menininha dos olhos do governo desses navios novos. Esse era o mais moderno, o mais caro, o mais revolucionário dos navios. Esse navio foi o palco da revolta. Marinheiros conseguiram se insurgir contra os oficiais, tiraram os oficiais do navio, não mataram ninguém, colocaram um naviozinho salva-vida e mandaram eles embora e tomaram o navio. E negociaram com o governo o seguinte: caro governo, vamos conversar. Nós queremos essas 3 coisas e nós queremos a anistia. E vou deixar isso de outra cor, você vai entender por quê. E nós queremos que ninguém seja punido por esse motim, tá? Se o governo não negociar com a gente abre fogo contra o Rio de Janeiro. Fala, professor, a Torre da Candelária já está fazendo assim de novo, né? Olha como virou festa da uva. Olha como na dúvida é tiro na Candelária. Olha como na dúvida é tiro no Rio de Janeiro. Aquilo ficou marcado como sendo a forma de protesto. Eu não sei o que fazer, tiro na Candelária. Certo? Os marinheiros negociam com o governo. Nós queremos o pagamento dos salários atrasados, melhores condições de trabalho, o fim dos castigos físicos e que ninguém seja punido pelo motim. Que ninguém seja punido por aquilo que nós estamos fazendo. E o governo negocia, o presidente era Hermes da Fonseca, tinha acabado de assumir a presidência, e o governo Hermes da Fonseca negocia com os marinheiros e aceita o pedido dos marinheiros. O governo aceita essas reivindicações e o governo aceita não punir ninguém pelo motim. Os marinheiros, então, eles teriam que devolver o navio intacto, devolver o navio sem nenhum tipo de arranhão. Os marinheiros vão, limpam o navio, deixam o navio um brinco, vão ancorar o navio no porto do Rio de Janeiro e descer cada um rumo à sua casa, com a promessa de anistia. Acontece que o governo traiu o movimento. O governo prendeu um a um dos líderes. Todos eles foram presos, inclusive foram jogados numa das piores prisões do Rio de Janeiro, que foi palco de um motim justamente por conta disso, que foi reprimido violentamente e apenas 2 marinheiros sobreviveram às perseguições. Um deles chamava João Cândido, o almirante negro. Cuidado para não confundir João Cândido com Antônio Cândido da literatura, não tem nada a ver. João Cândido era um dos líderes desse movimento. E ele é chamado de almirante negro justamente porque ele era um dos cabeças e ele acabou se tornando o símbolo. João Cândido foi torturado das formas mais absurdas, mas João Cândido conseguiu sobreviver a essas torturas, a essa prisão. Mais pra frente foi considerado uma pessoa que não tinha mais condições de responder pelos seus atos e acabou sendo anistiado. João Cândido morreu como indigente nos anos 60. Olha como esse cara viveu muito tempo depois, certo? João Cândido morreu como indigente nos anos 60. Inclusive o governo da época, que já era o governo militar, se recusou a prestar qualquer tipo de homenagem por considerar uma desonra para o exército. Olha que absurdo. Uma pessoa que morreu em prol da igualdade dos marinheiros. Então, essa revolta vai acabar com uma fortíssima repressão. E com todos os líderes presos e todos os líderes cruelmente castigados. Mesmo que o governo tenha prometido a anistia. Certo? Ou seja, o governo promete anistia, não acontece, os líderes foram presos e boa parte deles foram mortos, tá? Se alguém te perguntar quem é o grande líder, então você vai guardar o nome de João Cândido, o almirante negro.
Não, o chocolate não é por ele. Diamante Negro, um jogador de futebol, chama Leônidas da Silva, não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, não confunda. A revolta da Chibata é uma revolta que traz duas questões muito importantes aqui. Primeiro, traz um resquício escravista, um resquício do Império. A revolta da Chibata tem na sua essência a mentalidade escravocrata sendo preservada. E isso aparece direto em questões de vestibular. O Enem pergunta muito isso. Como a revolta da Chibata mostra a permanência da mentalidade escravocrata. E a revolta da Chibata tem também a questão da modernização excludente. Moderniza-se a frota de navios, aumenta-se o salário dos oficiais, enquanto isso, as pessoas mais pobres estão completamente fora. Certo? Ainda faltam duas revoltas para fechar esse processo, mas isso é assunto para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.